Bom dia, boa tarde, boa noite. A ideia de gravar esse vídeo é realizar a solução do exercício proposto dentro da disciplina de processamento digital de sinais para telecomunicações. O título do exercício é Forma Canônica 1. Então, considere um sistema discreto, causal, linear e invariante no tempo, com função de transferência h de z igual a uma razão de dois polinômios de quarta ordem. O exercício pede para você determinar o diagrama de blocos da forma direta 1, também conhecida como forma canônica 1. Além dessas formas diretas, a gente tem formas transpostas, formas em cascata, formas em paralelo, formas em treliça e etc. Então, aqui no caso, a ideia é vocês pegarem essa função de transferência, transformarem ela na equação de diferenças do sistema, e a forma canônica 1, ela é quase que a implementação direta de você pegar aquela equação de diferenças e converter aquilo para um diagrama de blocos em que os elementos que você tem no diagrama de blocos são somadores, atrasadores e multiplicadores por constante. Então a gente tem um sistema discreto, causal, linear, invariante no tempo, cujo comportamento ele é descrito por aquela função de transferência do enunciado do exercício. Uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente é que toda função de transferência ela é, ao mesmo tempo, uma razão entre um sinal de saída e um sinal de entrada, quando tomados tanto o sinal de saída quanto o sinal de entrada no domínio transformado. Para a gente passar dessa função de transferência e retornar para a equação de diferenças, a gente precisa fazer esse produto cruzado aqui do numerador da função de transferência com o denominador dessa razão aqui entre sinal de saída e sinal de entrada, e da mesma forma multiplicar aqui o numerador aqui, ou seja, o sinal de saída, pelo denominador da função de transferência. Fazendo isso, a gente obtém aqui B0 x de z mais B1 z na menos 1 x de z mais B2 z na menos 2 x de z mais B3 z na menos 3 x de z mais B4 z na menos 4 x de z. Isso aqui vai ser igual a y de z multiplicado por 1, é só y de z, menos A1 z na menos 1 y de z, menos A2 z na menos 2 y de z, menos A3 z na menos 3 y de z, menos A4 z na menos 4 y de z. Sabendo que esse sistema é um sistema causal, a gente pode determinar a transformada inversa dessa equação que a gente determinou de maneira razoavelmente simples aqui. P0 é uma constante, transformada inversa do x de z é simplesmente aqui o x de n, mais B1 é uma constante, z na menos 1 x de z. Esse z na menos 1 vai equivaler a um operador de atraso. Então aqui é o x de n
com um operador de atraso, mais B2, z na menos 2 x de z, quando você tomar a transformada inversa, ele é o x de n com dois operadores de atraso, ou seja, x de n menos 2, mais B3, que é uma constante, z na menos 3 x de z, quando você faz a transformada inversa, é o x de n com 3 operadores de atraso, e B4 é uma constante, transformada inversa de z na menos 4 x de z é x de n menos 4. Isso aqui vai ser igual, agora fazendo a transformada inversa do outro lado da equação. Transformada inversa do y de z é y de n, menos a1, que é uma constante, z na menos 1 y de z, quando você faz a transformada inversa, isso aqui é y de n menos 1, menos a2, transformada inversa de z na menos 2 y de z, é y de n menos 2, menos a3, y de n menos 3, menos a4, y de n menos 4. E, geralmente, para a gente determinar essa forma direta, o que a gente gostaria de fazer é isolar aqui de um lado da equação somente o y de n, que é o sinal de saída. Então a gente teria aqui B0, x de n, mais B1, x de n menos 1, mais B2, x de n menos 2, mais B3, x de n menos 3, mais B4, x de n menos 4, mais a1, y de n menos 1, mais a2, y de n menos 2, mais a3, y de n menos 3, mais a4, y de n menos 4. De certa maneira, a gente pode escrever isso aqui numa forma compacta. X de n menos k, mais um pedaço aqui que começa de L igual a 1, também até 4, a L, Y, N menos L. Ou seja, seu sinal de saída Y de N, ele é uma soma de coisas multiplicadas por cópias do Y de N atrasadas, mais uma soma de coisas que dependem do X de N em diferentes graus de atraso, multiplicadas por constantes. Com base nisso, é bastante razoável a gente pensar aqui no nosso diagrama de blocos, o nó que vai estar imediatamente ligado aqui ao y de n, ele seja um somador. Uma vez que y de n é uma soma de um montão de outros pedaços de sinal aqui, correto? Outra coisa é que y de n está dependendo de cópias atrasadas dele próprio. Então aqui, ao aplicar um operador de atraso, o que a gente produz aqui é um sinal y de n menos 1.
Se a gente aplicar um outro operador de atraso, eu acho que eu vou mover esse somador aqui um pouco mais para a esquerda. A gente já vai ver por quê. O que está sendo produzido aqui. Opa. É y de n-1 atrasado, mais uma vez, é y de n-2. Se a gente continuar colocando o operador de atrasos aqui, e mais um, e essas anotações que eu estou fazendo em azul claro, elas não fazem parte da forma canônica, elas são só guias para a gente entender o que está sendo feito. E aqui a gente tem y de n-4. O maior atraso aqui do y vai ser y de n-4. Então, a quantidade de atrasos aqui vai ser suficiente. Se a gente observar aqui o que está sendo somado para produzir o y de n, a gente teria aqui esses coeficientes A1 associado a y de n-1. Ele vai ser somado com diversos outros sinais para produzir um pedaço ali do y de n. O y de n-2, na hora de produzir o y de n, ele vai aparecer multiplicado a A2. Somado com uma série de outros sinais. Y de n-2 vai aparecer. Ops, aqui é y de n-3, certo? Tá errado aqui o. Vai ser multiplicado a A3 e somado com uma série de outros sinais para produzir y de n. Finalmente, a gente teria aqui o y n-4, que ele vai aparecer multiplicado a A4. E com isso, dentro da forma direta tipo 1, a gente já está fazendo aqui todo esse pedaço da equação de diferenças. Falta aqui a primeira linha. A primeira linha ela independe de y de n. Quanto a esse pedaço aqui, a gente concluiu nossa operação. Então aqui a gente vai ter um sinal x de n, que ele vai aparecer, eu vou colocar aqui, né? Multiplicado por B0 para produzir o sinal y de n. E além disso, a gente precisa gerar essas versões atrasadas do x de n, da mesma maneira que a gente fez para y de n. Então a gente vai fazer também uma chamada aqui linha de atraso. Então esse sinal aqui ele seria o x de n-1.
Se a gente aplicar um operador de atraso, novamente aqui é o x de n-1, o que a gente produz aqui é x de n-2, se atrasar ele novamente, aqui a gente tem aqui um x de n-3, e finalmente x de n-4. A versão mais atrasada do x de n que a gente precisa para implementar essa equação de diferenças é o x de n-4. Então, a gente pode parar de criar cópias atrasadas do sinal x de n aqui. Esse x de n-1, na formação de y de n, ele vai aparecer multiplicado com um coeficiente b1. E isso aí tudo vai ser somado a vários sinais para produzir aqui a primeira linha dessa equação. O x de n-2 ele vai aparecer multiplicado com uma constante b2. X de n-3 multiplicado a uma constante b3. E finalmente aqui x de n-4 multiplicado a b4. E aí, de forma bastante simples, a gente produz o diagrama dessa forma, que é a forma canônica 1. Algumas vezes vocês vão encontrar na literatura esses somadores todos aqui comprimidos em um único somador, que ele teria múltiplas entradas. Isso, hoje em dia, é possível você gerar hardware customizado dentro de FPGAs e outros dispositivos lógicos programáveis, no qual, se você achar que é necessário, você pode gerar um circuito específico que realize a soma de, por exemplo, aqui 5 sinais e na direita soma de 4 sinais. Você conseguiria fazer até mesmo uma unidade lógico-aritmética para operar com 5 operadores ou 4 operandos. É possível. Entretanto, aqui a gente, uma maneira mais tradicional, assumindo que você não tem a capacidade de customizar as unidades lógico-aritméticas disponíveis no seu processador, geralmente a unidade lógico-aritmética ela vai ter no máximo 2 operandos, por exemplo, um operador de soma, e esse tipo de diagrama ele estaria adequado, mas a gente sempre tem que ter em mente que a tecnologia vai não só evoluindo, mas vai se popularizando. Hoje em dia é possível que você dê uma otimizada num circuito desse tipo, por exemplo, criando uma unidade lógico-aritmética específica para sua operação de filtragem, e ela poderia ter operadores de soma com mais do que 2 operadores. Apesar de bastante simples, esse exercício é uma introdução a uma parte muito mais complexa, que é a parte de maneiras com que você pode implementar um filtro I2R aqui, ou de resposta ao impulso infinita. Eu espero que vocês tenham considerado esse exercício interessante e até a próxima.